o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde a todos. Estamos aqui de novo, para estar fazendo mais um estudo aqui na casa, no Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Desde já agradeço a oportunidade, o convite, de estarmos aqui reunidos em mais esse momento, que buscamos aí esse entendimento dos ensinamentos de Jesus e dessa querida doutrina nossa. Vamos iniciar então o nosso estudo com uma prece. Convido a todos, então, a fechar os olhos nesse momento e levar os pensamentos a Deus. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em plenário, buscando um pouco mais de entendimento sobre os teus ensinamentos, através dessa doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos consola. Agradecemos por mais esse dia e continue conosco. Assim seja, graças a Deus. Bem, e dando início, ao nosso estudo, vamos abrir aqui Então, a gente vai dar continuidade, ao nosso estudo aqui. O estudo dessa tarde, desse início de noite, é o mandamento maior. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, itens 4 e 5. E para a gente iniciar, a gente vai lá no item 4, que é uma passagem, uma informação que Jesus nos traz, que, de acordo até com busca aqui de informação, uma das mais importantes, um dos mais importantes ensinamentos de Jesus. E ele nos diz o seguinte, em determinado momento, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era o doutor da lei, foi propor-lhe uma questão para o tentar, onde ele diz: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem essa passagem. Então, aqui, como é que a gente vai tentar trabalhar para buscar um esclarecimento em relação a essa passagem, a esse ensinamento de Jesus? Vamos fracionar, algumas partes dessa informação e a gente vai trabalhar um pouquinho cada parte dessa, buscando aí um entendimento conjunto de toda essa passagem aqui. E primeiro, então, a gente vai
no início dela, né? Mas os fariseus se reuniram e um deles, que era o doutor da lei, foi propor-lhe uma questão para o tentar. Não foi a primeira vez que Jesus foi tentado, não foi só nesse momento que Jesus é testado, né, para colocar aí o seu posicionamento em relação ao que era as leis naquela época, né, as escrituras daquela época. Então, mais uma vez, eles aproveitam uma oportunidade para aí colocar Jesus, né, em xeque, para denegrir a imagem de Jesus perante a todos que estavam ali por perto, testando ele através dessa pergunta. E aí a pergunta é a seguinte: mestre, qual o grande mandamento da lei? E para ilustrar aí, eu coloquei aí, né, os 10 mandamentos, né, essa outra imagem no nosso slide de Moisés aí no mostrando, né, os 10 mandamentos ali, grifados na pedra, né, quando ele desce lá do Monte Sinai. E, e eles colocam isso para Jesus. Se Jesus apontasse só um, realmente não ia ficar muito legal. Eles iam cair em cima. Mas Jesus, em toda a sua grandeza, né, com toda a sua envergadura moral, e ele tinha propriedade para isso, ele vem e traz esse grande, um dos maiores, se não o maior ensinamento para a gente. Amarás, ele responde, né? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contigo nesses dois mandamentos. Bem, para a gente ter uma noção, quando ele resume toda a lei e todos os ensinamentos que os profetas, todas as informações que os profetas já tinham vindo trazendo. Ele pontua toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, ele resume tudo, trazendo essas outras de forma esclarecida, de forma trazendo verdadeiro entendimento, né? Desde a vinda de Moisés, ele coloca, já faz questão de pontuar, englobando os profetas e toda a lei até ali. Estão contidos nisso. Então, esses dois, que é, né, amor a Deus e amar ao próximo, a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho mais essas questões, né? Buscando essa informação da questão do amor, né, no entendimento da doutrina, como é que a gente pode falar aí essa questão? O espírito André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele vem nos dizer o seguinte: é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então, André Luiz ele fala de renúncia e de sacrifício para que o verdadeiro amor resplandeça através de nós. Nós temos aquela luz divina contida, cada um de nós temos. A literatura espírita fala disso o tempo todo. Fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós carregamos em nós essa centelha divina que está aí se desenvolvendo, né, na busca desse aprimoramento, nessa busca de aperfeiçoar, de depurar o espírito. Então, André Luiz ele vem e diz
dessa questão de se renunciar aos caprichos, né? De sacrificar, de se sacrificar, se esforçar cada vez mais, buscando essa depuração, para que essa luz, esse verdadeiro amor resplandeça, essa luz divina, né, do verdadeiro amor. O Leon Denis também fala um pouquinho sobre essa questão do amor, que é o sentimento superior, em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. Então, quando ele diz que é o coroamento, né, esse amor, no sentido superior, é o coroamento das virtudes, que essas virtudes estamos aí na busca por elas. Jesus já nos trouxe esse ensinamento através lá das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha. Ele pontua cada virtude que devemos ter, nos dizendo o que alcançaremos em cima de cada virtude quando desenvolvermos essa virtude. Então, nós temos André Luiz pontuando muito bem sobre essa questão do amor e o Leon Denis também falando, né, desse desabrochar que vai ser concluído, ele vai ser, vamos vivenciá-lo na plenitude quando tivermos esse coroamento das virtudes humanas, alcançando aí a caridade, a doçura, dentre outros, a misericórdia, né? E da forma que André Luiz coloca também sobre a renúncia, né? Se sacrificar, se esforçar cada vez mais para desenvolver isso, né? E Deus, né? Na visão espírita, né? O que a doutrina nos diz sobre Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira questão do livro dos Espíritos, né? Deus em tudo vive, move-se e respira, imanente na natureza e na consciência humana. Então, Deus em tudo vive, Ele está em todas as coisas, Ele está em tudo, em todos nós, em todos os seres. Isso aí é Leon Denis que nos diz isso lá no livro Cristianismo e Espiritismo. Kardec, no livro A Gênese, pontua: inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Então, a doutrina vem nos trazer a informação de que, buscando os ensinamentos de Jesus, Jesus ele vem para desmistificar isso, colocando, tirando aquela imagem de Deus, né, como aquele ser punitivo, né, que deveríamos temer, trazendo um Deus que é Pai, que é justo, misericordioso e bom o tempo todo para a gente. A sua misericórdia atua diariamente, nos oportunizando a melhorar, para alcançarmos esse amor que está aí no seu processo, né, de desabrochamento, vamos dizer assim. E chegando aqui no primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Jesus enfatiza isso de forma intensa, né? Ele coloca de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Então, ele pontua isso. Ele traz aquela intensidade que devemos ter. Para aí sim, conseguimos entender esse amor a Deus. Aí é que vamos alcançar. Lá no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, né, o EAD, tem essa informação acerca desse amor a Deus, né, que reflete, porém, o sentido verdadeiro da lei de adoração, realizada em espírito e verdade, não mais por simples manifestação de culto externo idólatra e ritualista.
Então, ele diz que é aquele amor que a gente viu ali, né? O desenvolvimento, o sentido verdadeiro dessa lei de adoração, que realmente conseguiremos entender esse amor que amaremos a Deus, né? Não simplesmente por questão dessas manifestações externas que temos, né? Esses rituais que fazemos, as idolatrias. E ele continua, implica igualmente profundo entendimento da solicitude do Pai para com todas as criaturas criadas. Então, é o profundo entendimento do que Deus, do que o nosso Pai quer de nós, né? E continua nos oportunizando para isso, né? A adoração a Deus ali se originou no sentido inato, né? Ele se origina com um sentimento inato como da existência de Deus, ou seja, nós sabemos, naquela centelha divina que carregamos, nós sabemos da existência de Deus. Então, nós, querendo ou não querendo, nós, de certa forma, sabemos desse amor que devemos ter pelo nosso Pai, nosso Pai. Giovanni Souza, no livro Templo de Transição, coloca para a gente: amar a Deus é buscar o bem supremo, é reconhecer sua bondade infinita, é cumprir suas leis eternas. Então, ele vai falando para a gente, mais uma vez, que amar a Deus é cumprir suas leis eternas. Que leis são essas? Essas leis que servem para o nosso melhoramento e o nosso convívio com os outros espíritos que estão aqui no mesmo, na mesma caminhada que nós, buscando essa melhora, esse progresso evolutivo. E no próximo slide, a gente já entra na questão de amar o próximo como a si mesmo. Allan Kardec, no livro Instruções ao Movimento Espírita, ele coloca o seguinte: amar o próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Da mesma forma, né, Jesus o tempo todo exemplificou isso para a gente. Temos irmãos aí que já passaram, né, vieram em missão, com certeza, e nos mostrando a forma de lidar, de praticar toda essa informação que Kardec está fazendo, né, de retribuir o mal com o bem. Da mesma forma que Jesus exemplificou, tivemos outros companheiros aqui de caminhada que já vieram e nos também nos mostraram que dá para fazer, que é possível. Isso vai depender muito da nossa força de vontade. Amar ao próximo é servir, é praticar a caridade essencial, é doar-se, cumprindo os deveres de fraternidade e de solidariedade. Está no livro de Tempo de Renovação, de Giovanni Souza. Então, quando ele coloca isso, né, esse amor ao próximo é praticar a caridade, doar-se, cumprindo esse dever de fraternidade e solidariedade. Então, que a gente consiga, pelo menos, ir exercitando essa prática de caridade, dando um abraço afetuoso, se doando por um trabalho, se necessariamente a gente não tiver o recurso material ali para estar ajudando, que ajude com a disponibilidade do tempo para aquele trabalho, para aquele trabalho poder acontecer, né? Uma simples prece para aquele necessitado já é a prática, já é o exercício aí da caridade, da gente estar buscando alcançar essa virtude tão necessária e
especial, que a gente essencial para a gente, que a gente necessita para poder estar subindo esses degraus, né, das virtudes que a gente tem que alcançar. Numa passagem do Evangelho de Lucas, também referente a essa questão dos dois mandamentos, um dos doutores da lei questiona Jesus. E quem é o meu próximo? Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 29. Jesus, então, começa a colocar, né, a passagem a parábola ali, né, do samaritano, né, onde um homem, eu não vou ler tudo, tá, gente, que é um pouco extenso, mas o entendimento para a gente ter que Jesus pontua para responder esse doutor da lei que questiona quem é o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo. Né? Tinha um homem vindo, foi assaltado, e foi espancado e deixado ali à própria sorte. Né? Passaram 2 homens. Um terceiro parou e prestou todo o auxílio. Né? O primeiro foi um sacerdote, depois passou um levita, e depois veio um samaritano, prestando todo o auxílio àquele homem caído, né? Deixando ele em local para dar continuidade àquele atendimento. Ou seja, toda a atenção que necessitava naquele momento aquele homem teve, todo o cuidado. E o que que Jesus, quando finaliza essa passagem, ele responde? Ele pergunta para o doutor da lei: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito na lei, como está no Evangelho, responde o seguinte: aquele que teve misericórdia dele. Então, Jesus vira para ele e diz: vá e faça o mesmo. A gente tem que se atentar que ele teve aquela misericórdia, que também é uma grande virtude. Estamos aí trabalhando, mas parar, dar atenção, isso tudo faz parte do auxílio, isso tudo faz parte de, da assistência, de desenvolver esse amor ao próximo, como o mesmo cuidado que temos conosco, para a gente ter com aquele que necessita. Necessariamente não é quem está do nosso lado, na nossa casa, é aquele que necessita de amparo. Em cima disso, né, para a gente resumir o nosso estudo de hoje, tem essa informação de Kardec, onde ele coloca o seguinte, que resume e traz o entendimento bem sucinto para esse nosso estudo de hoje. Ele coloca o seguinte: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Está nesse evangelho que estamos estudando, né? O capítulo 15, no item 5, que está essa informação de Kardec. Que possamos, então, refletir um pouquinho, né, sobre essas informações da nossa postura, como estamos desenvolvendo esse amor, como estamos buscando amar a Deus, como estamos lidando com o nosso próximo, como estamos lidando nesse exercício de amar o próximo. Então, a gente vai finalizando o nosso estudo, né? E aqui, diante do esse abraço do nosso Mestre Jesus, a gente vai fazer a nossa prece final. Então, e, assim,
envolvidos nessas informações, mestre querido, envolvidos nesses ensinamentos trazidos por ti. Agradecemos por mais ensinamento, por mais essa oportunidade. Pedimos a ti, Senhor, que estejamos atentos diante das oportunidades de melhorar, de praticar verdadeiramente os seus ensinamentos. Envolva-nos, Senhor, com a tua luz, com o teu amor, com o teu amparo. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. E ficamos aqui, não é? Em mais esse estudo. Até a próxima, gente. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!